inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte. Pouco antes de descer a cova, devolveste minha vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu socorro. Converteste meu pranto em dança. Substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graça te dedicarei por todo o sempre. Aleluia. Converteste meu pranto em dança. Substituíste meu traje de luto por roupas de alegria. E esse é o nosso Deus, né? Como Davi declara aqui, né? Que o Senhor converte o pranto dele, né? Em dança. E substitui o traje de luto por roupas de alegria. Esse é o nosso Deus. Só Ele é capaz de fazer essa conversão, de transformar, porque essa conversão se fala aqui de uma transformação, de transformar o choro, a dor, um tempo, uma estação de dor, uma estação de tristeza, né? Só o nosso Deus é capaz de transformar essa estação, né? Esse tempo de choro em dança, em festa. Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Ele pode também trocar o nosso traje de luto, né? Ou seja, nos adequar ao tempo da alegria, por roupas de alegria, né? Deus faz isso acontecer, né? Então, por mais que, como aqui no próprio texto vai dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, nenhuma dor é para sempre, nenhuma tristeza é para sempre. É isso que nós estamos aqui. Hoje começamos declarando o Salmo 30, para quem está chegando aí. Sejam bem-vindos, queridos. Sabendo que no Senhor, né, tudo é passageiro. Nós vamos sim passar por aflições. Nós vamos sim passar por dores, por traições, por rejeições, por abandono. Mas a gente passa por estas coisas. E passa não sozinho. A gente passa com o seu Pai, o Senhor, Cristina. A gente passa com o Senhor, né? O que é maravilhoso, né, gente? Saber que a gente não fica parado numa estação, nem parado num tempo. Mesmo que esse tempo seja tão legítimo nas nossas vidas, Deus é capaz de transformar, de converter o nosso pranto, como diz no versículo 11, em dança, né? A gente, quando está passando por isso, a gente diz jamais isso aqui vai acontecer, né? Mas o que é maravilhoso é que sim, acontece, porque no Espírito isso já é uma realidade. E Deus, nesses momentos é que a gente realmente experimenta de algo do Espírito, dessa vida no Espírito, da vida abundante que o Senhor tem para nós aqui na terra. Então, Ele converte o nosso pranto em dança e substitui o nosso traje de luto por roupas de alegria. Nossa, gente. E quando o Senhor faz isso, porque Deus faz isso, na presença do Senhor, nós temos isso, né, gente? Então, a gente não precisa ficar parado numa situação de dor, de aflição. Nós vivemos, nós passamos, nós sentimos, porque somos humanos, né? Mas a gente não fica parado. Então, vamos parar nessa oração aqui de Salmo 30 e nós vamos orar em cima disso, amém? Crendo nessa verdade aqui, ok?
Pai querido, nessa hora nós colocamos, ó Deus, a tua palavra expondo a tua palavra aqui, Senhor Deus, falada, Senhor Deus, ao teu povo, Senhor. Essa fé, Pai, de que, Senhor Deus, a dor não é para sempre, que tudo é passageiro, Senhor Deus. E que sim, Deus, passamos por aflições, mas o Senhor, Pai, o Senhor converte, Senhor Deus, o pranto em festa. O Senhor muda, Senhor, os trajes de luto em roupas de alegria. Que haja essa mudança nesse dia, que haja uma conversão nesse dia, uma transformação nesse dia. Que essas dores, Senhor, se transformem em pérolas. Em nome de Jesus, que aquilo que já ficou tempo demais, Senhor Deus, choros demais, sofrimentos demais, Senhor Deus, o Senhor é Deus que é o alfa e o ômega de todas as coisas. O Senhor pode estabelecer o fim de uma dor hoje mesmo, Pai. Um ciclo de dor. Que ciclos de dores se encerrem nesse dia. Ciclos de dor, ciclos de pranto. O Senhor fecha nesse dia. Em nome de Jesus e converta. Em nome de Jesus. Substitua, como diz a palavra aqui, o traje de luto por roupas de alegria, né? Aleluia, porque esse é o nosso Deus. Para que todo o nosso ser cante louvores a Ti e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graça te dedicarei por todo o sempre. Amém, gente? Aí a gente vai ler mais uma vez, vamos orar também Salmo aqui, Salmo 32, ok? Nós vamos orar, vamos proclamar. Enquanto eu tô lendo, na verdade, a gente tá orando também, tá? Orando e lendo, como eu faço nas lives, né? Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados encobertos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Por dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Segura essa palavra aí, ó. Não encobri as minhas culpas, ok? Quem estiver acompanhando na Bíblia, frisa aí, não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantam, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Shalom, Cristiana. Seja bem-vinda. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlado com o uso de freios e rédeas. É tão interessante isso, né, gente? A gente está orando esse salmo, mas só pontuando aqui que, às vezes, né, nós somos como esses cavalos aqui, né, que não possuem compreensão e precisam ser controlados com freio, com rédea, né? Então, caso contrário, não poderiam obedecer. E por quê? Precisam ser controlados com freios e rédeas, porque senão eles não serão protegidos, né? Então Deus coloca, né, até para esses que não têm essa compreensão, para esses que não se deixam ser domados, Deus tem freio, tem rédeas para proteger. Isso é amor, isso é graça de Deus, né? Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém, gente? Vamos orar? Agora a gente orou o Salmo 30, agora nós vamos orar o Salmo 32. Aleluia!
Ó Deus querido, nessa hora, Pai, nós, como Davi, nos colocamos nesse lugar onde nós precisamos, sim, Deus, confessar as nossas culpas, precisamos expor, Deus, a nossa nudez, o nosso pecado, as nossas transgressões diante do Senhor, e dizendo: Senhor, nos perdoa como povo, nos perdoa como nação, nos perdoa como igreja, nos perdoa como servos, que muitas vezes somos negligentes, nos perdoa como filhos, que muitas vezes somos rebeldes e desobedientes, nos perdoa, Senhor Deus, nos santifica, Senhor Deus, nos livra da condenação que o pecado traz, da morte que o pecado traz. Senhor Deus, toda a sentença de morte sobre os nossos corpos, toda dor, toda aflição de corpo, Senhor Deus, toda opressão no próprio corpo, que vem, Senhor, do pecado, em nome de Jesus, nos liberta nesta hora. Liberta o nosso corpo, Senhor, dos sintomas do pecado. Liberta, Senhor Deus, como Davi teve os seus ossos ali, Senhor Deus, esmagados, sentia-se, Deus, tão deprimido, Pai, por causa de um pecado encoberto. Ó Deus, obrigada, porque quando ele confessa, Senhor, ele alcança do Senhor a misericórdia, seu corpo também é livre dessa opressão. Que os nossos corpos nesse dia sejam livres de toda doença, de todo sintoma que vem com o pecado não confessado. Dá-nos, ó Deus, aquilo que precisa vir à luz, pecados que precisam vir à luz. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar acendendo nos nossos porões, Pai, aquilo que precisa sair de nós, aquilo que precisa ser iluminado dentro de nós. Em nome de Jesus, que possamos alcançar misericórdia e favor neste dia, nesta semana, neste ano, em nome de Jesus. Amém. Nos perdoa, Senhor. Como igreja, né, gente, como nação, né, como povo, como, enfim, né, como a gente mesmo, né, individualmente, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, e que a gente tenha esse coração como o de Davi, quando confrontado, não encobriu, quando confrontado, quando veio o entendimento, quando veio a revelação, ele não resiste, mas ele se entrega, ele se desnuda, sabe? E ele estava sofrendo sintomas físicos, além do sintoma mental, né? Que é a perturbação, gente. Um pecado não confessado, o inimigo explora. O inimigo tem poder para explorar aquela doença, explorar aquela vulnerabilidade, explorar aquela pendência. Então, enquanto a gente fica com coisas retidas, eu já até falei uma palavra dessa, né? Em 2 lives sobre ofensas, sobre pendências, né? Mas aqui a gente está orando esses salmos. E me veio mais uma vez isso. Então, a gente precisa ser livre da condenação. E é sobre isso que eu quero hoje ministrar, e por isso a gente está orando já em cima da palavra de hoje, amém, gente? É exatamente isso, ter esse coração rasgado diante de Deus, sabe? Não encubra porque isso traz consequências, né? Traz tanto o distanciamento de Deus, traz tanto a morte, como também traz, sim, opressão sobre o nosso próprio corpo físico, né? Nosso corpo psicológico também, ele é afetado pelo pecado. Gente, é por isso que Deus nos chama à obediência, nos chama à cruz, nos chama ao perdão, porque Deus quer que a gente seja livre, amém? Deus quer que a gente seja livre e ande livre. Na verdade, nós já somos, mas precisamos andar nessa realidade, nessa verdade. Amém? Então, que a gente possa ter esse coração, né? Um coração quebrantado, né? Toda vez que a gente está assim, expondo a palavra, a gente tem um coração aberto para dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Enquanto você não confessa seus pecados, você é presa de Satanás. Por quê? Porque ele tem poder e autoridade nesse lugar para te acusar, sabe? Não para determinar o teu futuro, sabe? Que o nosso futuro está em Cristo, mas para te condenar e te oprimir, sabe? Então vamos viver livre disso, vamos viver, né, de outra forma, amém? Então eu queria falar hoje, e a gente vai continuar lendo, mas a gente vai passar agora para Romanos, né? Eu quero que a gente leia hoje Romanos 5, vou começar a ler do versículo 1, depois eu vou pular para o versículo 12, tá bom? Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a culpa e a graça,
culpa e a graça. Amém, queridos? Então, vamos lá. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo outorgou. E aí nós vamos para o versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Isso, Romanos 5. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência. Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito, aleluia, e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Aleluia. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão de graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça, ou seja, a morte de cruz, né, gente? Resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. A internet deu uma parada aqui, né, gente? Único homem, muitos serão feitos justos. Amém, gente? Aleluia. Essa é a graça transbordante de Deus. Tudo que o Senhor fez, né, na cruz foi suficiente para nós, né? O seu sacrifício vicário, perfeito, pleno, né? Então, hoje nós temos essa graça, fomos alcançados, estamos debaixo dessa dispensação, desse favor de Deus. E isso é maravilhoso, isso é uma realidade, isso é uma verdade, não é? Aleluia, vocês podem dizer aleluia, glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso fazer um adendo antes de continuar. Essa graça que nos capacita a vencer as dores, a vencer o pecado, a prosseguir no caminho, né? Essa graça que não nos imuniza de pecar e nem fundamento para que a gente peque, né? Como é a doutrina da hipergraça, né? Que é o contrário disso, é o exagero da graça, né? Já é doutrina de homens, né? Já é interpretação de homens em cima da graça, né? Que tudo é permitido. E, na verdade, a graça não é tudo é permitido. A graça é capacitação,
É capacitação que vem de Deus, do Espírito, para andarmos no caminho e vencermos o pecado, né? É vivermos debaixo desse temor e dessa verdade, dessa realidade de que o Senhor nos ama e que se não fosse por Ele, simplesmente, nós não conseguiríamos, né? Nós não conseguiríamos. Então, a graça é essa certeza de que somos totalmente incapazes de nos salvar, totalmente incapazes de sermos santos, totalmente incapazes de andarmos justos, de sermos bons. Essa é a verdade. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, sem o favor de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. Então, a graça, na verdade, nos coloca nesse lugar de humilhação, de dependência de Deus. E não o contrário, né? Onde a gente se sente o poderoso, maravilhoso. Não é isso. Quando eu até falei de posicionamento, e posicionamento é você estar no lugar que você tem que estar. Não é você se sentir melhor do que os outros. Posicionamento é servir e amar onde Deus me chamou, fazendo isso de forma transbordante, de forma que Jesus seja conhecido, mas não tem a ver com esse empoderamento humano, né, que muitas vezes atribui ao homem o seu próprio fortalecimento, a sua própria capacidade. Mas, na verdade, a graça, ela nos coloca nesse lugar de pó, de que sem Deus nós não somos capazes, né, de acessar o Pai, nós não somos capazes de nos salvar, nós não somos capazes de andar em retidão, nós não somos capazes de sermos justos, né? Nós dependemos do Senhor e da graça de Deus. E aí eu quero falar de uma outra coisa dentro dentro da graça, que é a culpa. Por quê? Porque a culpa é um grande problema, né? É uma bênção a culpa quando este sentimento ele flui de um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? E a culpa é uma consciência, é uma responsabilidade por um dano que nós causamos, por uma falta que fizemos, que tivemos com alguém, por uma falha que cometemos. Então, a culpa ela deve aparecer, né? É um sentimento saudável, né? Para que a gente possa corrigir rotas, para que a gente possa se acertar. Então, nós precisamos, quem não tem culpa é psicopata, né? Então, a culpa é muito importante porque é uma consciência do nosso erro. A culpa traz uma consciência, a verdadeira culpa, né, gente? A verdadeira culpa traz uma consciência dos nossos erros. E porque nós temos uma consciência dos nossos erros, nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos fazer diferente de uma próxima vez, né? Então a culpa é um bom sentimento, essa verdadeira culpa, né? Pra gente saudável, pra gente que tem mente saudável, né? A culpa fala de consciência. Agora, a culpa é exatamente isso. É uma consciência de uma responsabilidade, de um dano causado, de algo que falhamos, que erramos. Então, é só isso. Não é um modo de vida. O problema né? E a gente, como psicólogo, enfrenta muito isso. A gente lida muito com pessoas culpadas, que vivem um estilo de vida na culpa, que se condenam, que se reprovam e vivem dessa forma, andam dessa forma. E isso é exatamente o oposto da graça. Isso é a negação da graça de Deus, porque a culpa tem que nos levar para o altar. A culpa é essa consciência, como seres humanos criados por Deus, né, de uma moralidade, de uma ética, né, que a gente precisa ter. E quando a gente transgride, né, a gente ofende, quando a gente extrapola um limite, isso precisa acender dentro de nós. Isso precisa acender para que a gente possa imediatamente, pedir perdão, corrigir, né? Ir a alguém que você feriu e dizer, olha, eu errei com você, consertar, reconciliar, resolver, ir para o altar.
Mas o que a gente vê muitas vezes, e a culpa é uma das causas do adoecimento psíquico, né? Porque as pessoas vivem um modo de vida na culpa, o que as coloca num lugar, de certa forma, de perfeitos. Por quê? Porque se eu não posso culpar e se eu não posso me perdoar de algo que eu fiz, é porque eu sou perfeito. Eu não sou humano. Porque o humano vai falhar. O humano vai errar. E por isso, por ele falhar, por ele errar, ele vai precisar se humilhar. Ele vai precisar ir diante de Deus, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Ele vai precisar ter um ato de arrependimento e confissão. Seja essa confissão, primeiramente, a Deus e, segundo, aos homens, a quem ofendeu, com quem falhou. Não é, gente? Então, muitas vezes a gente para só no altar. Nós paramos no altar em relação à culpa, mas nós não damos sequência no tratamento da culpa. Ou seja, consertar o que precisa ser consertado. Então, a culpa precisa ser tratada. Fala comigo aí. Culpa precisa ser tratada. Não brinque com esse sentimento. A culpa, ela leva a adoecimento psíquico. Viu? Ela retém o mal dentro de você. E é como um imã que suga, que atrai tudo que é ruim. Sabe? A culpa faz isso. A culpa também, se você não trata, ela vira um objeto de manipulação do opressor, né? Então, se você falhou com alguém, se você errou, se você transgrediu com alguém, se você não trata a culpa, você será manipulado facilmente. Isso pode ser em ministério, se você estiver à frente. Se você não tratar a culpa, você vai ser controlado, sabe? Você vai ser controlado, você vai ser manipulado. Se é numa casa, numa família, se você não tratar a sua culpa dos seus erros com seus filhos, com seu esposo, com seu cônjuge, com seus pais, você vai ser manipulado. Porque isso é um poder. Culpa não tratada é um poder. É um poder contra nós, é um poder contra você. Então, culpa é algo que nós precisamos cuidar. Nós precisamos tratar. Exatamente por isso eu comecei lendo sobre a graça. Porque a graça é a antítese disso, né? É o oposto disso. A graça é a certeza de que nós não somos capazes, nós vamos falhar. E por isso nós temos um Salvador. Por isso nós temos um Deus que é santo, justo e perfeito. Amém, gente? E que ele só espera de nós que a gente chegue diante dele, né? Ele só espera de nós que a gente chegue diante dele e diga: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu preciso do teu perdão. Senhor, eu não dei conta. Senhor, eu falhei. O que eu faço agora? O que Deus espera isso é graça. Então, nós precisamos viver nessa realidade espiritual. Já somos perdoados. Somos perdoados porque Deus já sabe tudo que nós vamos pecar, tudo que nós já pecamos. Deus já fez isso lá na cruz, na sua obra de redenção. Tudo já foi feito. O que nós precisamos é acessar esses lugares, né? Acessar esse lugar do perdão, da justificação. Amém? Porque já fomos justificados pela fé. Então, a culpa é algo que você não pode deixar para lá. A verdadeira culpa, ela encontra um lugar. Ela nos leva ao altar, ao arrependimento e à confissão. A falsa culpa, existe a verdadeira e a falsa. A falsa culpa nos leva ao vitimismo, autoflagelo, autopunição e permanência no mesmo lugar. Você continua preso. Então, lide com a culpa verdadeira. Falsa culpa, não pegue para você. Não seja um imã para ficar retendo culpas que não tem a ver com você. Por isso, a nossa consciência, gente, precisa estar tranquila em Deus. Então, nós precisamos estar diante de Deus em relação a tudo que a gente faz. E até eu anotei uma frase aqui que eu achei bem legal. Você não deve ter um relacionamento com a culpa, mas com o Espírito Santo.
não tem um relacionamento com a culpa. Muitas pessoas têm um relacionamento íntimo com a culpa, mas não tem com o Espírito Santo. Quando nós temos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. Ele nos conscientiza do que a gente precisa fazer. E isso nos leva à confissão, ao arrependimento e à mudança. Se nós temos um relacionamento com a culpa, nós vamos viver presos nesse sentimento tóxico, porque a culpa, como prática de vida, é tóxica, né? Então, quando a gente não trata isso, você tem um problema com alguém, você feriu alguém, e você não se perdoa porque você falhou com seus filhos, você falhou com seu marido, você falhou com alguém que você considera, e você não se perdoa, você está anulando a graça de Deus. Isso, Rose. Você está anulando a graça de Deus, porque Deus já nos perdoou, por que nós não nos perdoamos? Entende a nossa arrogância, muitas vezes, espiritual? A nossa presunção espiritual de que nós somos melhores do que Deus, ou somos deuses, que não podemos errar. Sendo que o fato é, nós vamos falhar e nós vamos errar, mas o que Deus espera é que a gente se conserte. Vamos lembrar aqui da história de Caim. Caim teve uma grande oportunidade, gente, de se arrepender. Vamos ler lá Gênesis 4:3. Gênesis 4:3 diz assim: passado um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado. E seu semblante assumiu uma expressão maligna. Gostei dessa versão. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo esse teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Teu irmão Abel. Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve. Da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Não fica oculto as nossas práticas de vingança. Não fica oculto, né? Porque no Novo Testamento vai dizer, né, que aquele que não perdoa, aquele que não ama e que odeia o seu inimigo é como um assassino, né? Então, na verdade, só piora a nossa situação, né? Deus continua vendo essas coisas. E ele continua declarando sentenças a essas práticas, né? Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. Olha só o discurso de vítima, né? E qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém, olha a graça de Deus aí, hein, gente? Que viesse encontrá-lo, matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Terra de Nod, a terra do fugitivo, longe da presença de Deus, longe do jardim, longe de Deus, longe da correção, né? E ainda assim nós vemos a graça de Deus. E a graça de Deus, a gente, se manifesta aqui o tempo todo, né? Quando o Senhor chama ele à correção, ele não dá uma resposta de arrependimento. Ele não dá uma resposta de uma consciência. Lembra que eu falei da consciência? Precisamos estar com consciência tranquila.
né? E para ter a consciência tranquila, a gente precisa resolver o que precisa ser resolvido na cruz, resolver com Deus, resolver com as pessoas, né? Então, ter a consciência limpa pelos nossos atos, pelas nossas práticas. Essas práticas muitas vezes ocultas, como a de Caim, que continuam acontecendo no nosso meio. Então, Deus está atento ao clamor da terra, sabe? Por essas práticas que acontecem. Deus continua ouvindo e pleiteando estas causas e declarando sentenças contra esses, né, que não se arrependem, não confessam, não entram na presença de Deus e vivem na culpa. Veja, gente, Caim é alguém que escolheu viver carregando uma culpa. Escolheu viver à distância de Deus, dessa terra de Nod, longe da presença, por não se arrepender, por não assumir seu pecado. Olha só, pensando, é um assassinato, mas vamos pensar nele, pensar em Davi. Davi também comete um assassinato, né? Mas olha a diferença quando Davi é confrontado por Natã, uma figura de Deus que é profética, quando é confrontado, e quando Caim é confrontado pelo próprio Deus. Olha a diferença. Um tem um coração quebrantado e se arrepende. O outro diz, aceita viver fugitivo. Aceita viver longe da presença de Deus. Em nenhum momento há uma alusão a arrependimento. E era só o que Deus esperava. Era só o que Deus esperava. Amém, gente? Então não vamos viver culpados, porque nós já fomos perdoados. Se a gente proceder bem, não é certo, como o Senhor fala, que será aceito aquilo que nós fazemos, né? Vamos proceder de acordo com aquilo que está escrito, com a vontade de Deus. E quando errarmos, que nós vamos errar, fala comigo aí, declara isso aí, essa verdade. Eu vou errar, eu vou falhar, não é por intenção, né? Mas você vai falhar, você vai errar, porque você é humano. E por ser humano, você vai errar, você vai falhar, mas você vai vencer, você vai continuar, você vai levantar. Você vai se arrepender, você vai viver livre, porque Deus não quer nenhum de nós vivendo como condenados, porque falhamos, porque erramos lá no passado e continuamos carregando culpa sem nos perdoarmos ou sem perdoarmos as pessoas, né? Então, quando nós entendemos que nós somos humanos, nós também humanizamos nossas relações. O que significa dizer que nós também, como aqueles que são receptores da misericórdia de Deus, também vão estender misericórdia. Isso é ser humanos. É humanizar as nossas relações. Sabe? Então, por isso é 70 vezes 7. Porque assim Deus nos amou. E Deus já nos perdoou. Isso é a graça de Deus. Não, mas Ele nos perdoou porque eu sou bonitinho, porque eu fui legal, porque eu procedi bem. Não. Isso é graça de Deus, Ele já nos perdoou, Ele se fez oferta de pecado por nós. Mas o que Ele espera de nós é o arrependimento, é a consciência de pecado e a prática do arrependimento, restituição, confissão e mudança. Então, viver culpado, gente, é viver uma vida empobrecida, uma vida pesada, uma vida de oprimido, sendo que nós já somos livres. Nós vamos errar e nós vamos chegar diante do Senhor. Vamos confessar. Ou se errou e falhou com alguém, você vai se arrepender, você vai consertar de uma próxima vez que você tiver oportunidade, se for algo, um produto, e você vai acertar. Porque a gente vai errar 1, 2, 3, 4, mas uma hora a gente vai acertar, porque a gente está no caminho. E a gente conta com o Espírito Santo de Deus. A gente conta com essa comunhão perfeita, que vai nos acender quando a gente estiver falhando, para não cair no engano, no auto-engano de que está tudo bem. Isso é hipergraça. Errar e achar que está tudo bem, não. Tem que não estar tudo bem. Você falhou, tem que não estar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. Entende o que eu estou falando? Tem que não estar tudo bem. Se você falhou, se você errou, é lógico que não tem que estar tudo bem.
né? Porque há uma consciência. Mas vai ficar tudo bem. Por quê? Porque nós vamos para o altar. E nós entendemos nesse lugar. Nós confessamos esse lugar. Nós somos absolvidos nesse lugar. E andamos como justificados pela fé. Amém? Então, não há por que nós vivermos aí como condenados. Judas teve a oportunidade de se arrepender também. Mas Judas, ele teve remorso. Ele não teve arrependimento. Vamos ver Pedro. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes. Pedro não vai ter remorso. Pedro começa a se condenar. Mas quando ele chega diante do Senhor, quando ele tem uma nova oportunidade, ele de fato, ele viveu um arrependimento e uma transformação. E essa transformação a gente vai ver ao longo do ministério de Pedro. Não é verdade? Então nós podemos escolher como a gente quer viver. Adão também foi esse que caiu e não teve o arrependimento, né? Ele sai do jardim ele atribui a culpa à mulher, a mulher atribui a serpente. E assim, ninguém assume a culpa. Esse sempre foi o grande problema. Nós precisamos assumir nossas culpas e pedir e contar com a graça de Deus e ir diante de Deus como culpados, sim, mas saindo de lá como perdoados. Ok? Então, assumir a culpa é uma coisa muito importante. Coloca aí, preciso assumir minhas culpas. Porque a vítima, queridos, ela nunca acha que ela é culpada de nada. A vítima, eu falo muito disso porque eu falo de metamorfose, mudança de mente, né? E a mentalidade da vítima é exatamente a autorresponsabilidade. A mentalidade da vítima o sofrimento que eu vivi foi tão grande, tudo que eu vivi é tão grande que o mundo me deve, as pessoas me devem, meus pais me devem, meu patrão me deve, todo mundo me deve. Isso é tão consciente? Não, mas do comportamento, sim. Entende? Então, ninguém nos deve. A gente vai passar por fases assim na vida, né, gente? De vítimas, mas, sabe, na maturidade, quando a gente começa a entender quem a gente é em Cristo, a gente começa a dizer, eu sou responsável. Eu estou vivendo isso porque eu escolhi, né? Então, a gente começa a assumir por que eu tenho esse sentimento, por que eu não assumo os meus desejos, por que eu não assumo o que eu não quero, por que eu estou assumindo uma posição que não é minha. A gente precisa, né, assumir as nossas culpas. Mas assumir para viver condenado, culpado, não. Assumir para corrigir e andar como livre. Não na hipergraça, achando que simplesmente porque eu fiz isso, mas Deus me ama. Deus te ama, sim, mas Deus é justo. E sim, há castigo para o pecado. E sim, a morte, que é um salário do pecado. E sim, você vai viver consequências, vivemos as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Deus não vai passar a mão, nunca passou, porque Deus não é um pai superprotetor. E isso é a doutrina da hipergraça. Mas a graça de Deus é simplesmente isso. Você pode contar comigo. Deus bate a porta. Deus bateu a porta de Caim. Deus deixa uma marca em Caim para que ele não morresse, não fosse morto. Deus ainda manifesta a sua graça, porque Caim não merecia isso. Caim, gente, ainda afronta Deus quando Deus vai perguntar pelo seu irmão. Mas apesar da graça de Deus que se manifesta na vida de Caim, existe correção e existe castigo. Porque Deus continua sendo um pai, né? Um pai que corrige, um pai que disciplina e um pai que protege. Não super protege, mas protege. Amém? E o que eu quero trazer com isso hoje é que a gente não pode ficar alimentando culpa, gente. Eu quero que a gente viva além disso, sabe? Viva além das culpas, porque a culpa é um material para o inimigo agir. Tanto esse inimigo, né, espiritual, como os inimigos da sua própria vida, viu? Por isso, resolva as suas questões, tenha consciência do que você fez. Já pedi perdão, já me alinhei, consertei o que podia consertar. Tem coisas que não dá para consertar, né, gente? Depende do outro também, não é? Então, tenha a tua consciência tranquila, pelo amor de Deus.
redimi o que eu pude, né, na tua história. Redimiu, pelo amor de Deus, ande como livre. Porque senão você dá material para o maligno agir, para os inimigos ao teu redor, que às vezes se levantam na tua própria casa, né, para te inquirir e apontar e usar isso contra a sua vida. E você viver controlado, você viver oprimido, você viver devendo essas pessoas porque você errou uma vez ou você errou uma outra vez. E você vive debaixo de opressão, porque culpa é material. Culpa é material de manipulação, de controle. Por isso que culpa a gente resolve com Jesus, a gente resolve na cruz. E pronto, porque o Senhor já expiou os nossos pecados, nossas maldições, tudo que era contra nós. Nós somos livres, queridos. Amém? Não vamos andar como devedores, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres. Vamos permanecer livres. Viva livre. Arrependimento e confissão. Viva uma vida de arrependimento verdadeiro e confissão. E conversão de caminho, né? E isso é dizer, olha, eu não vou dar material para o inimigo agir. Não vou. Sabe? Se posicione nisso. Não vou. Quem te culpa na tua vida? E eu queria pensar nisso agora, para você aplicar para a tua própria vida. Estou encerrando. Tem culpas aí? Pensa. No teu momento devocional, expõe isso diante de Deus. Tem culpas aí? Tem coisas que as pessoas ficam te jogando, espetando, lembrando, que você não resolveu? Resolva as suas culpas. E não dê mais material e esteja consciente diante de Deus, uma consciência livre. Ande livre, porque quem anda livre tem autoridade, quem anda culpado não tem autoridade. Perdoe-se, perdoe as pessoas. Perdoe quem faltou com você. Isso é estender a misericórdia, né? Perdoe quem falhou com você, quem não deu conta com você. Perdoe e ande livre da culpa. Mas conserte o que precisa ser consertado, numa consciência, no espírito, sabe? Todas as vezes que a gente se arrepende, a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar. Todas as vezes que a gente se arrepende, a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Amém? Que Deus nos abençoe nesta hora. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nós colocamos nosso coração na Tua presença. E pedimos ao Senhor, Pai, que haja redenção nesse lugar onde o inimigo tem explorado. Muitas vezes, culpas, Deus, que a gente não lida, culpas guardadas, culpas que abafamos, culpas que atribuímos a outros, mas não assumimos a nossa responsabilidade, os nossos erros, o nosso fracasso, e atribuímos ao mundo, às pessoas, a falta da oportunidade, a falha dos nossos pais, não assumimos as nossas próprias culpas, Pai. Nos ajuda a amadurecer e assumir que hoje nós podemos fazer, que há poder nas nossas mãos para realizar, para fazer diferente. A redenção disponível para nós todos os dias. Em nome de Jesus, nos ajuda a acessar a redenção, aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nossas vidas, a ter um presente diferente, um futuro brilhante. Em nome de Jesus, que o Senhor nos traga essa consciência de que somos responsáveis, que a culpa não é da Eva, a culpa não é da serpente, mas a culpa é das nossas ações, das nossas escolhas. E que a partir da Tua graça possamos, ó Deus, receber a instrução e obedecermos, ó Deus, nos capacita a obediência. Que haja, Deus, um derramar de graça nesses dias, um derramar especial nesse lugar. Haja redenção do nosso passado, de dores passadas, de cargas de culpas e falsas culpas sejam removidas. Em nome de Jesus, Pai. E que haja uma transformação de mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Todo mundo bem? A partir dessa palavra, eu quero que vocês fiquem bem. Eu sei que ninguém aqui quer ir para a terra de Nod. Nós somos daqueles que vamos permanecer, vamos chegar lá com Cristo, né? Daqueles que se arrependem, daqueles que não deixam o orgulho dominar, daqueles que vão, se necessário for, vão se humilhar, vão restituir, né? Porque não vão dar lugar, né, para a culpa.
A culpa pode dominar você. E a falsa culpa pode te manter escravo do vitimismo, né? Então a gente tem escolhas diante de nós. Vivamos livres, porque foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Vamos viver livres. Em nome de Jesus. Errou. Mude. Se arrependa. Confessa com a tua boca. Declara. Sabe? Traga a luz. Se arrependa. Viva um novo. Todos os dias é um dia novo para vivermos um novo. Como Paulo em novidade de vida. Amém? Então viver culpado, gente, é uma derrota. Isso aí, Cristina. Viver culpado é uma escolha muito péssima para as nossas vidas, né? Então vamos viver aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque não foi a gente. Nós não somos capazes de nos libertar. Mas é Jesus. Jesus já nos libertou. E quando nós só acessamos pela fé, em humildade, confessando, nós recebemos essa dádiva. E a graça, gente, bate a porta. Até na vida de Caim. Ela bate a porta todos os dias. Abra a porta para a graça. Amém? Beijo, bom final de semana, a paz do Senhor, a graça, o favor, sabe, a bênção, aquilo que você está precisando, oro para que o Senhor, né, faça chegar no teu endereço, em nome de Jesus, as bênçãos, e você saiba que não foi a tua força, mas que foi o Senhor, e Ele seja exaltado através disso, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, Rose, gostei da borboletinha. Fiquem na paz, queridos, todos que estão aqui. Pessoal de Natal, bom estar com vocês, bom estar também nesse estado. Aleluias. Um bom final de semana e até semana que vem, se Deus assim quiser, né?